O ser humano tem um cérebro incrível. Com ele a gente é capaz de planejar, calcular e tentar prever situações com base em eventos anteriores. Tu pode chamar isso de intuição se tu quiser. E também a gente pode desenvolver uma comunicação eficiente por meio da linguagem verbal, o que possibilitou a herança do conhecimento através das gerações. A gente pode construir uma sociedade com comportamentos que julgamos éticos, e tudo isso gera a impressão que somos seres puramente racionais, modernos, lógicos, que só sentimos ou pensamos o que gostaríamos, e na verdade nunca foi assim. Nós continuamos sendo apenas mamíferos que tentam se adaptar ao ambiente visando a própria segurança. Mesmo com toda essa capacidade, o nosso cérebro é muito preguiçoso. Ele gasta muita energia mesmo em estado basal, mesmo fazendo o mínimo esforço possível. Então a natureza desenvolveu a automação, que basicamente é um conjunto de respostas prontas, baseadas em experiências anteriores e que tiveram algum tipo de teor emocional. E isso faz parte de uma estratégia evolutiva antiga que aumentava as chances de sobrevivência dos nossos ancestrais. Então, com frequência, o nosso cérebro utiliza respostas prontas, armazenadas previamente em uma espécie de banco de dados para reagir de forma rápida ao ambiente quando necessário. Assim, ele gasta muito menos energia e aumenta as chances de sobrevivência. A gente herdou essa habilidade e a gente tem essa parte extremamente ativa nos dias de hoje. Buscamos adaptação, segurança e acolhimento de algum grupo específico. O pensamento é algo recente da nossa trajetória. Ele gasta muita energia e é muito mais lento. Por isso ele é usado basicamente em momentos de luxo. Ele não consegue se sobrepor a uma estratégia de sobrevivência antiga. Então, basicamente, quem direciona o teu comportamento, pensamento e sentimentos são essas respostas emocionais do teu sistema nervoso, o teu subconsciente. O subconsciente é apenas um termo didático para se referir às automações do teu sistema nervoso. É um instinto de sobrevivência inato e primitivo. A principal função do sistema nervoso é permitir o contato e a interação com o meio em que o sistema vive. É organizar a movimentação para que ele se adapte bem ao ambiente, produzir e organizar movimentos futuros. O cérebro tem a capacidade de modificar e construir novos circuitos de neurônios para aprimorar respostas a partir do resultado dessa interação. Então isso quer dizer que conforme as experiências e as sensações vivenciadas, o nosso sistema vai criando respostas que vão ser usadas em outras situações minimamente similares no futuro. Quanto mais contato e interação com o ambiente, maior e mais sofisticado se torna esse sistema que visa exclusivamente a sobrevivência. Na infância existe um processo que se chama poda neuronal, onde os neurônios que são utilizados com frequência se mantêm, são fortalecidos, e enquanto outros menos utilizados deixam de existir. O processo evolutivo seleciona e mantém características ou mecanismos que são vantajosos em relação ao meio. Assim, a evolução apenas seleciona características já existentes, mas não vai planejar de forma antecipada. Então, resumindo, o sistema que melhor se adapta ao ambiente tem uma chance maior de sobreviver e então vai passar essa característica para as próximas gerações. Como se a natureza fosse improvisando tudo na hora. Para interagir de forma eficaz com o ambiente, o sistema nervoso desenvolveu uma grande capacidade de aprender com a experiência. Dessa forma, o comportamento pode se modificar e ficar mais adaptativo. A aprendizagem, basicamente, é a formação de novas conexões entre os neurônios, as sinapses. A aprendizagem define as escolhas e decisões tomadas em cada situação e por isso tem um valor fundamental para a nossa sobrevivência. Grande parte, para não dizer todas as escolhas que a gente faz já estavam previstas pelo nosso sistema subconsciente e só foram justificadas pela mente consciente com alguma historinha que faça sentido. De fato, os pensamentos conscientes são uma sucessão de justificativas ordenadas, uma levando a outra. Porém, tu nunca sabe exatamente como esses pensamentos foram parar aí na tua mente. O trabalho mental que gera impressões, pensamentos e intuições acontece de forma silenciosa na tua cabeça. E o que tu percebe é apenas o resultado de tudo isso. Então, de fato, tu só tem o que já teve e percebe o que já percebeu. O cérebro organiza a informação por meio de associações. Algum objeto, evento ou característica vai se associando a outros. Às vezes por similaridade, às vezes por repetição, mas ambas com algum teor emocional.
Isso porque a gente recebe informações do ambiente de forma simultânea. E também, em vários momentos, a gente faz associações com informações subliminares, que passam diretamente ao subconsciente. São informações familiares que geram, inclusive, emoções específicas sem uma clara definição racional. Então, teu cérebro é uma máquina de aprender e repetir e reagir segundo um banco de dados que foi acumulado com experiências e interpretações anteriores e que não pede a tua permissão para descarregar uma emoção de medo, ansiedade ou raiva em qualquer momento que foi sinalizado como perigoso. Então, toda vez que tu se esquiva de alguma situação desconfortável, como apresentar um trabalho na frente de muitas pessoas, tu ensina o teu cérebro como agir na próxima situação semelhante. A gente herdou dos nossos ancestrais a capacidade de aprender muito rápido quando a gente está assustado ou com medo. Na verdade, uma única experiência pode ser suficiente para gerar uma aversão e medo a longo prazo. E quando repetido, certamente vai criar conexões e estratégias de respostas mais rápidas e incisivas. O teu cérebro ativa um sinal de alerta tentando prever situações de risco, fazendo tu sentir todas aquelas sensações desconfortáveis da ansiedade ou do medo. Lembrando que não existe um medo para cada tipo de coisa, como as pessoas gostam de falar. Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de lugares fechados. O medo é um só e ele representa algo que pode colocar a tua vida em risco. Ele aumenta ou diminui conforme a proximidade daquilo que te incomoda. Esse sinal pode ser ativado em perigos reais ou imaginários, já que o nosso cérebro utiliza circuitarias semelhantes, então a resposta vai ser praticamente a mesma. Ou seja, às vezes tu tá tranquilo assistindo a Netflix e do nada surge uma angústia, uma ansiedade, um peso na cabeça, um nó na garganta, e tudo isso são respostas para algo que já estava em andamento no teu sistema e que só foi ativado por um pensamento, suposição ou simplesmente porque tu parou e começou a pensar na tua vida. Essas emoções têm um grande número de associações e fazem parte de uma circuitaria de aprendizados não declarados, ou seja, memórias e experiências que se juntaram de forma não consciente. E então tu vai tentar criar uma justificativa racional para aquilo que tu sentiu. A gente está sempre buscando distrações para evitar um conflito interno. Então a gente cria exercícios diários para que a gente não tenha tempo de pensar naquilo que incomoda e no que precisa ser feito. Então não é incomum que essas crises de ansiedade aconteçam quando tu para descansar ou antes de dormir. E além disso, para evitar ter contato com essa dor, as pessoas tendem a criar processos adaptativos, onde elas evitam ter momentos de lazer, momentos de descanso, e ficam sempre correndo, fazendo alguma coisa a todo momento para evitar confrontar as próprias dores. E eu nem preciso falar do estrago a longo prazo que esse processo pode gerar: insônia, ansiedade, depressão, cansaço e por aí vai. Bom, nesse vídeo era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero ter ajudado a esclarecer porque tu não é tão racional como tu imagina e que o pensamento não modifica uma emoção instalada anteriormente, como o teu guru motivacional falou naquela imersão de final de semana que tu foi. Então não se preocupa se tu não conseguiu deixar de se sentir ansioso ou não conseguiu deixar de ter crises de ansiedade com a força do pensamento positivo ou tomando chá de maracujá, porque existe um sistema muito bem estruturado funcionando para te ajudar a se adaptar de forma eficiente ao ambiente que tu viveu ou que tu vive. As células do teu cérebro não se renovam como os outros órgãos do teu corpo. Então elas são praticamente as mesmas desde a poda neuronal, lá na infância. O que significa que os aprendizados e respostas automatizadas, por mais que sejam muito antigas, continuam atuando até hoje. Sabe por que todo esse conflito emocional é gerado? Porque as estratégias que tu desenvolveu quando era criança para aprender, reagir e se adaptar ao ambiente que tu vivia funcionaram tão bem naquela época que ficaram muito poderosas, incisivas e determinantes. O problema é que depois que tu cresceu, teu ambiente mudou e teus objetivos também. E quando existe uma incongruência entre a estratégia do passado e os teus objetivos atuais, existe um conflito que gera toda essa ansiedade e medo. E então tu tenta ficar no meio do caminho tentando agradar os dois lados. Uma hora tu avança, uma hora tu regride, uma hora tu quer, outra hora não. E assim vai levando a vida tentando lutar contra ti mesmo. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse conflito que é gerado por essa incongruência de estratégias. Um grande abraço e até mais!